Pronto. Tu tá sem áudio, viu, Luinaldo? Desculpa, gente. Boa tarde novamente. O microfone estava desligado e eu falando aqui, se tu não me lembra, ia passar batido. Deve ser o sol. Boa tarde novamente a todos. Espero que todos estejam bem. Então, vamos dar início à aula de hoje. Vamos começar aí com a nossa intérprete Geis. Depois a gente vai organizando, entrar em contato com os outros intérpretes para dar um suporte aí para o João não ficar sem a comunicação. Tudo bem? Relembrando, a gente está no nosso terceiro encontro. A gente começou na segunda-feira passada, a gente começou falando um pouquinho a introdução sobre mitos e verdades, e na aula prática a gente fez o alfabeto manual. Na segunda aula, a gente continuou os mitos e verdades, e a gente ensinou os sinais de saudações e cumprimentos, que deixamos uma atividadezinha para vocês aí, que a gente vai já treinar, que foi aquele diálogo. Hoje a gente vai continuar um pouquinho para tentar finalizar mitos e verdades e falar sobre parâmetros da Libras, que é uma questão um pouco fonológica e morfológica, uma introdução aí da gramática da Libras para vocês terem essa noção do que é sinal e como se forma um sinal. Tá bem? Geisa, eu vou tentar falar devagar porque eu tenho consciência que eu falo rápido e isso termina atrapalhando os intérpretes. Mas se tiver algum problema, tu acenda para mim que eu piso no freio, tá bom? Então, vamos começar aí. Todo mundo estão aí, treinaram os sinais, treinaram o alfabeto manual. Sim, professor! Sim, professor! Tudo bem, gosto é assim. Vou colocar aqui na tela o diálogozinho que a gente deixou, os dois diálogos para vocês treinarem em casa, porque eu ia treinar tanto saudações e cumprimentos, como ia treinar datilologia com alguns nomes que a gente estava introduzindo aí nesses diálogos. Então, tá aí o nosso primeiro diálogo. Todo mundo treinou, né? Então, vamos lembrar aí Gente, liga as câmeras, quem está com as câmeras ligadas, para a gente começar a sinalizar aí. Que eu quero ver vocês sinalizando. Algumas pessoas estão com as câmeras ligadas, outras não. Acho que também deve ser o sinal da internet, mas tudo bem. Vamos lá. A gente começou com bom dia, tudo bem. Como é que faz o sinal de bom dia? Bom, saindo aqui da boca, e o dia saindo da testa. Aqui, ó. Bom dia. E aí o B responde, bom dia. Tudo bem? A gente viu que tem uma diferença entre pergunta e resposta. Esse tudo bem, ele vem acrescido de uma expressão facial interrogativa, e esse tudo bem resposta vem com a expressão facial mais aberta de afirmação. Meu nome, como é que faz? Meu nome. Lembra, a gente viu que a questão do meu é o pronome possessivo incorporado, a gente vira a palma da mão para dentro, que é meu nome. Meu nome, aí você faz o seu nome aí. Como é o seu nome? O meu é Luinaldo. E o seu? Aí vocês fazem, cada um faz o seu próprio nome, que é para já ir treinando a datilologia. E aí, continua. Você, nome, ou seja, qual o seu nome? Como é que faz qual o seu nome? Direciona para a pessoa interrogando. Seu nome. Qual o seu nome? Aí a outra pessoa responde. Meu nome. Meu nome é... Aí você faz o nome de uma outra pessoa aí só, porque essa atividade, geralmente a gente faz em sala, em duas pessoas para treinar. Mas como está na modalidade aqui à distância, a gente vai continuar usando ela aqui só para a gente estar treinando esses sinais. Certo? Aí tem oi, tudo bem? Como é que faz oi? Oi. Como eu disse, o oi é seu, você dá do jeito que você quiser. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. O oi é seu. Eu faço assim.
Oi. Mas se quiser, você gosta de enfeitar, faz um círculo, faz uma descidinha, faz oi. Tanto faz. Olá. Alguém lembra como é o olá? Não, a outra aí querendo fazer datilologia. Olá é um tchauzinho que a gente viu. Olá é um aceno de mão. Olá, tudo bem novamente? Tudo bem? Meu nome é Luinaldo. Prazer em conhecer você. A Leila Faria está fazendo bem bonitinho aí. A Adriana também. Prazer em conhecer você. Lembrando aí, é o verbo gostar, a mão aberta aqui esfregando no coração. Prazer. Conhecer é a configuração em B com o dedo arreganhado no queixo. Conhecer e o dedo indicador para o você, segundo a pessoa do discurso. E aí, essa terceiro diálogozinho é boa tarde. Boa tarde, como é o boa tarde? Boa tarde, tudo bem? Isso, carrega na expressão, tudo bem? Boa tarde, com licença. Isso, com licença. Você, nome, qual o seu nome? Aí, novamente, meu nome. Aí você faz o nome de uma outra pessoa para treinar a datilologia. E aí termina com obrigado. Como é o obrigado? Obrigado. Com as duas mãos. Mão direita na testa e mão esquerda no queixo. Ou pode ser só a mão direita na testa. Obrigado. Certo. E o nosso segundo diálogo aí. Oi. B responde. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Respondendo. Como eu disse para vocês, tinha algumas palavrinhas aí que a gente não tinha estudado em casa. Eu quero que vocês tinham que fazer pesquisar. Vocês pesquisaram antes de dormir, quando botaram o chambre, estava chovendo? Então, vamos lá. Você lembrar de mim? Alguém sabe fazer aí? Como é o você? Aí, Leila, você fez esquecer. Você lembrar, ó, é a configuração aqui em V, esfregando na testa. Lembrar de mim. Mim é o mesmo que eu. É a primeira pessoa do discurso, é o dedo indicador apontando. Você lembrar de mim? Aí a pessoa responde, sim. O sim é o S, configuração em S para baixo, balançando aqui. Ó. Sim, eu lembrar de você. Aí continua. Eu esquecer seu nome. Como é o sinal de esquecer? A Leilane fez ainda agora aí. Isso, é aqui limpando o suor da testa. Esquecer. Ó, a mão aberta e esfrega aqui na testa. E termina assim, ó. Esquecer. Esquecer seu nome. Volta o nome para a pessoa. Desculpa. Como é o sinal de desculpa? Isso. Configuração Y no queixo. Desculpa. E uma expressão facial um pouco tristônia. Aí a pessoa responde: meu nome. Meu nome, você faz um nome qualquer. E meu sinal. Como é meu sinal? Não, eu estou pedindo para vocês fazerem o sinal da frase meu sinal, né? O sinal próprio de vocês ainda não. Meu nome, a gente sabe que é assim. E meu sinal? A frase meu sinal. Eu tenho duas formas como a Leilane fez aí. Ela fez o pronome meu e o sinal. Ou eu posso já incorporar esse pronome dentro do sinal, onde eu faço o sinal e ele volta para mim. Já incorporo o pronome possessivo meu. Aqui já é meu, significa meu sinal. Mas eu posso fazer assim também, meu sinal.
Não tem problema, tá certo também. Aí, continuando. O A, meu nome, meu sinal. Aí, sim, lembrar seu nome e sinal. Como é que faz? Sim, lembrar, isso. Seu nome e sinal. Nesse caso, o sinal da pessoa, não é o meu. Então, eu aponto, eu viro o sinal para ela. Isso. Próxima frase. Você morar aqui em São Luís? Alguém se arrisca? Como é você? Aponta. O verbo morar, alguém sabe? Isso, é o mesmo de casa. Você morar aqui. Aqui você aponta para cá mesmo, é igual aqui. Aqui em São Luís. São Luís é SL, o sinal. São Luís. São Luís. Todos estão vendo aí? São Luís. Aí, Professor, sim, não aparece só a imagem aqui para mim, não. não entendi. A minha imagem não está aparecendo para você? Mas a imagem está aqui. Mas tá aparecendo pra gente, viu, Luinaldo? Tá É normal pra verdade, é gente. verdade. Deixa eu te falar, Adriana. Para mim não tá. É porque pode ser o Para mim seguinte, não Não, está para mim aparecendo. não. deixa eu explicar o porquê que para algumas pessoas pode não estar aparecendo. Só um minutinho. Porque tem muitas câmeras ligadas, então tem vários quadradinhos. O que vocês têm que fazer para aparecer mais gente? Lá em mudar a configuração da tela. Você vai lá embaixo, tem 3 pontinhos no canto. Tem 3 pontinhos. Sim. Aí você vai, clica em alterar layout. Aí você clica em alterar layout. Sim. Vai abrir um quadradinho que vem falando assim, automático, mosaico, destaque, barra lateral. Clicado em mosaico. Lá embaixo tem uma linhazinha verde com os números. Você tem que arrastar essa linhazinha para 30, porque aí abre 30 câmeras. Coloca 49, vai até o final mesmo. Espera aí. 30 ou 40, Pronto. até o final, porque aparece todas as câmeras. Pronto. Deixa eu ver agora. Ah, agora sim, deu certo, professor. Obrigada. É por nada, é porque acontece, porque às vezes, geralmente, ele indica um número menor de câmeras. Aí quando todo mundo liga as câmeras, aí quem tá com poucas câmeras no layout, não aparece todo mundo, aí só aparece alguns. Agora sim, tá vendo, né? Ótimo. Geisa conseguiu, peraí, Lui. Tá. Consegui não. Ainda tô sem ver. Como é que é Tu aí? fizeste o passo a passo, tu tá no computador? Geisa. Eu tô sim, eu acabei aqui de abrir os 3 pontinhos. Isso, aí vai abrir 3 Certo. pontinhos, você clica em alterar layout. Pois é, aqui não tem esse negócio alterar layout. Te juro. Mas dos 3 pontinhos é para abrir. Tu tá no computador? Eu tô. Os 3 pontinhos que a gente fala é bem no cantinho direito aqui da tela. Tem alterar plano de fundo, tem alterar plano de fundo. Não, Mas o layout primeiro não que aparece alterar layout. Plano de fundo vai ser a Porque tu imagem. botou no modo de apresentação. E aí, como é que eu tiro do modo de apresentação? Tu tá em apresentação? Esse modo de layout é de apresentação. Nada ainda, Geisa. Não. Olha, pode seguir a aula, acho que não tem problema, de repente eu não estar te vendo. Tudo Vai bem. lá. Sim, a gente parou na frase sim, morar aqui. Como é que vocês fariam? Sim, morar aqui. Sim, morar aqui. Continua. Eu, prazer em encontrar você. Não é eu, gente. Nesse caso é eu,
Há uma diferença de meu e eu. Eu é o indicador, que é a primeira pessoa do discurso. Meu é pronome possessivo, aí é a mão toda, tá? Eu é indicador, meu é a mão toda. Então, eu, prazer encontrar você. Como é prazer, que a gente falou, que é o mesmo que gostar, prazer, gostar. O verbo entrar, em D, configuração em D, e elas se batem. Encontrar, é o verbo encontrar. Não é assim não, gente, porque esse aqui pode confundir com também. É meio que na lateral. Uma mão está na frente, a outra está atrás e se encontram. Isso. Porque, ó, se eu fizer assim, vai bater os dedos, pode lembrar o sinal de também. E não é. É aqui. O que vai se bater é os dois círculozinhos. As duas partes que estão fazendo o ozinho, elas se encontram. Encontrar. Encontrar você. Aí, encontrar você. Aí, outra pessoa. Eu também gostar muito. Eu também. Olha o sinal que eu falei. O também, ó, é o indicador. Bate aqui, ó, na frente. É o verbo também. É verbo não, desculpa. Também. Tem? Vocês podem também encontrar esse também as pessoas fazendo assim. Tá certo. Mas o mais usado é esse aqui. Também tem essa outra variação, que é os dedos abertos em configuração em B. Tem 3 sinais para também. E tem esse outro batendo. Mas o que a gente mais usa é esse aqui. Mas tem pessoas que gostam de usar esse aqui. Não está errado. Tá? Vamos usar esse aqui. Eu também, como é o sinal de gostar muito. Gostar. E esse muito, professor? Esse muito, a gente vai intensificar o sinal de gostar. Porque quem gosta, gosta. Agora, quem gosta muito, porque gosta bastante. Então, você intensifica. Não precisa fazer esse sinal de muito, que fica estranho. Só intensificar esse sinal, que a gente já entende. Então, gostar muito. E aí, finaliza com tchau. Todo mundo conseguiu fazer junto? Alguém pode achar, nossa, professor, esses diálogos são muito repetitivos. Sim, mas eles são repetitivos de propósito, que é para você ir repetindo os sinais e fixando. É proposital mesmo, para você ir fazendo, repetindo e fixando, depois internalizar e aprender de fato. Tudo bem até aí? Pergunta, dúvidas ou questionamentos? Não, professor. Sem nenhum questionamento? Então, tá, bora continuar. Esse povo tá aprendendo tudo. Estão entendendo? Sim, professor. Como é? Não sei, professor. Né? Ei, professor. Diga. Sobre a questão de dizer meu nome, porque eu participei de uma outra aula pela manhã. Sim. E o senhor está dizendo que meu nome, quando vai falar meu nome, é essa posição aqui virada, né? Meu nome. Não estou te vendo. Não estou te vendo. Tá vendo? Meu nome. Sim, fala aí, Luzinalda. Meu nome. Você ensinou a gente para falar do nosso nome, tem que dizer meu nome, assim, dessa forma. Ok? Sim. Qual foi a outra forma que você viu? Aí eu assisti a aula, a professora falou que também pode falar assim, meu nome. Tá não, certo? Eu disse que não está errado. Eu disse que tem duas formas de falar meu nome e meu sinal. Eu posso fazer meu nome, eu faço o pronome possessivo, meu, e faço o nome. Só que eu posso incorporar esse pronome possessivo dentro do sinal. Para não precisar falar meu nome, eu faço só o sinal de nome com a mão voltada para dentro, que já significa meu nome. Porque você já... Então, essas duas maneiras. Mas não está errado. Ah, eu aprendi assim, eu quero fazer assim. Tudo bem. Meu nome, ou posso fazer meu nome. Não tá errado. Os dois estão certos. Tá ok. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Podemos continuar, então? Vamos continuar falando um pouquinho sobre os mitos e verdades. A gente parou em alguma parte desse slide que eu não lembro e vocês vão me lembrando.
Já falamos dos dispositivos legais. Já falamos que a língua, a Libras, ela não é universal. Já vimos que ela não é artificial, então ela é natural por conta de uma necessidade de comunicação, porque as línguas naturais, elas surgem com uma questão de necessidade e as artificiais, elas são criadas com determinado propósito. A gente já viu que a língua de sinais, sim, ela vai ter gramática e ela vai desperta esses aspectos gramaticais a partir de 1960, lá com William Stoke, que a partir de uma observação fonológica das línguas orais, no caso o inglês, ele percebeu que as línguas de sinais haveriam também as menores unidades sem significação, que são os fonemas, que a gente vai ter nas línguas orais, que ele viu também que esses fonemas eles existem também na construção de sinal, que a gente vai falar na questão que são os parâmetros, que depois a gente vai adentrar isso propriamente dito. A gente viu que a língua de sinais ela não é uma mímica, porque a mímica é uma expressão artística, então a mímica ela tem um propósito mais descritivo. Já a língua não, o propósito dela é de passar uma informação, ela não precisa ser altamente descritiva, ela precisa conter um significado. Vimos também que é possível expressar conceitos abstratos, tanto que isso que vai atestar a Libras e as línguas de sinais como status de língua, porque elas conseguem sim passar conceitos abstratos igual às línguas orais. A gente viu que ela não é uma língua exclusivamente icônica, ela também é arbitrária, mas ela é também icônica e marcadamente icônica por conta da sua modalidade, que ela é visual e espacial. Então, algumas pessoas podem pensar que todos os sinais eles vão ter sempre como referência alguma coisa que existe no mundo. E não é assim. Temos sinais completamente arbitrários, que a gente viu no caso do sinal de conversar, ele é completamente arbitrário, porque esse sinal ele não tem comprometimento nenhum com o ato de conversar ou dialogar. A gente não tem nenhuma referência sobre isso. Da mesma forma como a palavra conversar em português também ela é completamente arbitrária. Falamos que ela não é um código secreto dos surdos, mas essa perspectiva ela vem com o período onde a Libras, a língua de sinais, desculpa, ela era proibida por conta da questão da oralização, que era obrigatória, principalmente dentro das escolas, e os surdos não significa que eles pararam de sinalizar, significa que eles continuaram a sinalizar de maneiras escondidas. Mas, por isso, algumas pessoas acharam que a língua de sinais ela poderia ser um código secreto dos surdos, mas não. Tá, eu lembro que a gente parou aqui e a gente não falou sobre alfabeto manual. Então, a língua de sinais é o alfabeto manual. Então, se eu sei o alfabeto manual, eu sei usar a língua de sinais. Não sei se aqui tinha muito isso, mas lá em Teresina a gente encontrava alguns surdos que vendiam muito aqueles papelzinhos que vinham o alfabeto manual. Eles pediam ajuda, falava que era surdo, aí vinha o alfabeto manual e vinha também o braille, o alfabeto em braille. Muitas pessoas treinavam o alfabeto manual, inclusive eu, então eu achava que eu arrasava, né? O alfabeto manual, eu achava que eu podia me comunicar com surdos. E muitas pessoas, eu sei Libras, eu sei o alfabeto manual, eu sei falar meu nome, eu sei falar casa, eu sei falar pão. Tudo bem, pois fala aí pão. Aí a pessoa faz pão. Fala aí padaria. Aí a pessoa, padaria. Fala aí, eu fui à padaria ontem de manhã comprar pão. Mas é muita coisa. Mas tu não disse que sabe o alfabeto, não sabe a Libras? Então, se tu sabe Libras, tu sabe fazer essa frase. Mas demora muito mais. Aí você vai perceber que só usar o alfabeto manual não é realmente necessário para uma língua, não. Então, eu posso fazer essa frase sem usar o alfabeto manual nenhum. Porque eu pergunto para você, o surdo ele usa língua de sinais. Mas se ele nunca foi à escola, se ele é um surdo que não é alfabetizado, ele vai saber o alfabeto manual? Não, professor, mas ele não sabe os sinais, ele deve saber o alfabeto manual que é sinal também. Não, é porque... Diga, Maria. Não, eu acho que é duas coisas diferentes, porque o alfabeto é para soletrar, e a língua de sinais já é diferente, confunde as duas coisas, disser que é a mesma coisa. Então, nessa pergunta que está na tela, se a língua de sinais é o alfabeto manual, não, porque é língua de sinais. O alfabeto ele serve para soletrar. Ele é o que a gente fala que o alfabeto manual ele é um empréstimo das línguas orais. Tanto que tem surdos que nunca foram à escola, não sabe fazer nenhum A e ele usa a língua de sinais. Como assim, professor?
Da mesma forma que tem ouvintes que não são alfabetizados, aquela Cione lá do interior que ela fala, eu vou varrer a casa, ela nunca foi à escola, mas ela sabe falar português, não sabe? Não é a mesma coisa? Ou seja, porque ela teve contato com a língua, ela tem sim uma gramática internalizada, ela sabe as regras de como usar uma língua. O que ela não foi alfabetizada, então ela não tem obrigação de saber o alfabeto, que são coisas completamente distintas uma da outra. Então, o alfabeto manual, ela não é a língua de sinais, ela é apenas um empréstimo das línguas orais. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. E aí, ó, o alfabeto manual é utilizado para soletrar, como a Maria falou, manualmente as palavras. É apenas um recurso utilizado por falantes da língua de sinais, não é a língua, e sim um código de representação das letras alfabéticas. É mais ou menos o que acontece com a escrita. A gente usa as letras para fazer um registro da questão da oralidade. Então, foi-se pegado esse código das línguas orais e é feito um empréstimo linguístico para as línguas de sinais também. Então, quem não é alfabetizado consegue sim usar a língua. Eu lembro que quando eu tinha contato, porque em toda cidade tem sempre um ponto de encontro onde os surdos eles se encontram. É algo que fica meio que começa os surdos para um determinado lugar e fica meio que um ponto de encontro. Aqui em São Luís, geralmente eu vejo que os surdos vão muito para as associações e também, às vezes, nos terminais. Mas lá em Teresina, não sei se alguém conhece, tem a Avenida Frei Serafim, a principal avenida da cidade, e bem em frente ao supermercado Bom Preço tem lá, lá naquele passeio, naquele canteiro central, é meio que um ponto de encontro dos surdos. Então, você pode ir lá todo dia, final da tarde, da noite, sempre tem surdos lá sinalizando. Então, quando eu comecei a estudar Libras, eu fazia universidade, que eu precisava descer nessa parada. Aí eu sempre começava a ficar lá, começava a interagir com o surdo, ou me confundia com o surdo, porque eu sempre estava lá querendo aprender. E os surdos brincavam entre eles. Tinham surdos que não eram alfabetizados. Então, a pessoa sabia o sinal de cadeira, mas não sabia cadeira. Aí, às vezes, os meninos caçando conversa ficavam falando em alfabeto manual para ela não entender. Ela ficava pé da vida. Porque ela não entendeu, ela não era alfabetizada, então ela não sabia o alfabeto manual, mas ela sabia os sinais. Então era muito engraçado isso. Acontece, era uma brincadeira entre eles, normal. Então, só saber o alfabeto manual não significa dizer que você sabe a língua. Como eu disse para vocês, como é que eu falo? Eu fui à padaria ontem pela manhã comprar pão. Eu fui à padaria comprar pão ontem pela manhã. Essa é a frase. Se eu for fazer ela completamente em alfabeto manual, eu vou conseguir, mas vai demorar muito. E também, só usar o alfabeto manual termina confundindo muito a cabeça da gente. Porque, digamos, se eu for fazer a palavra padaria, olha o tanto de letra que eu posso substituir por dois sinais, que é casa, pão, que é o sinal de padaria. Tem pessoas que eu vi que faz loja de pão também. Então, eu substituo, sei lá, padaria, 6, 7 letras por dois sinais. Olha a questão da economia, a lei do menor esforço. Também tem isso. Tanto que eu falei para vocês que é uma das partes que a gente primeiro aprende na língua de sinais do alfabeto manual, porque quando a gente precisar usar, a gente tem que estar com ele muito amadurecido, bem fixo dentro da nossa cabeça, para a gente não ficar catando letra. Mas quanto menos você usar, melhor ainda. A gente usa realmente só quando é extremamente necessário. Como a gente fez aí quando ela fez o sinal olá, que era o sinal de olhar, ela esqueceu, ela pegou e fez datilologia. É um recurso que a gente usa quando você não sabe o sinal, ou quando você esquece o sinal, você usa datilologia. Mas você sabe o sinal? Use o sinal. Vamos lá. A língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral? O que vocês podem... o que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Eu vou aproveitar a pausa só para fazer um informe para Geisa Luinaldo. Geisa, faltam 4 minutos para te terminar 30 minutos de interpretação direto. Luinaldo, infelizmente, a gente não está conseguindo nenhuma intérprete ou intérprete para o João, para substituir a Silvia, que está sem energia desde ontem. Então, a gente vai pedir o seguinte:
que os próximos 15 minutos seja de descanso para Geisa e tu vai aí te comunicando com o João na medida do possível. É o jeito, porque nós não temos intérprete agora para ele. E aí a Geisa vai ser cansativo ela ficar direto daqui até as 4h30. Então, pelo menos dá uns 15 minutos para ela tentar respirar um pouquinho e aí ela volta de novo para mais 30 minutos seguidos. Tudo bom, Geisa? Pelo menos hoje, tá? Assim. Tá, eu vou fazer. Quando Geisa descansar aí, eu vou tentar falar mais pausadamente, vou ficar quebrando, meu discurso vai ficar quebrado para os ouvintes, porque o que eu falar, eu vou parar e vou sinalizar para o João, tá? Então, quando eu pedir para vocês falarem alguma coisa, aí vocês falam que eu aproveito para estar sinalizando para ele também. Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Continuando, a língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral. Coloque a opinião de vocês. Sim. Diga aí, desenvolva esse seu sim aí. Peraí, deixa eu raciocinar aqui. Vamos lá. Assim, porque cada língua ela desenvolve e expande de acordo com as suas necessidades, né? De acordo com a necessidade do usuário. Né? Eu acho que por isso que as línguas de sinais também é conhecida como versões sinalizadas das línguas orais. Quem mais aí concorda ou discorda da colega? Vão deixar ela mentindo sozinha ou ela vai ganhar os louros sozinha? Eu também concordo, porque, na verdade, a versão sinalizada, você indica muito a questão dos gestos, né, que é utilizado, até mesmo por nós também, ditos normais, né? Porque a gente depende também dessa sinalização para saber um sentimento, tipo como tu falou naquela hora, da questão eu acho que é gostar, né? Você tá fazendo assim, gostar mais, quer dizer, eu acho que se não tiver essa sinalização, você não consegue compreender, né? Do isso eu acho essa versão sinalizada também. Vamos lá, mais alguém quer colocar alguma coisa? Vamos lá, gente. Cuidado para a gente não estar confundindo os conceitos. Quando ele pergunta aqui, ele está perguntando o seguinte: se a língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral, ou seja, vamos analisar... O João, ele queria falar, Luinaldo. Oh, desculpa, eu não vi. Pois pede para ele falar. Pode, João. Ele eu vai vou explicar. Pode falar, vai lá, professor. Eu tô cansada. Não, que eu tô cansada, vai. O sinais ele está falando. Então, ele está falando da questão básica. É muito importante que ele está falando da questão dos sinais propriamente dito. Mas algumas pessoas têm muita vontade, ou digamos, os ouvintes também. Eu tô interpretando. Eu tô interpretando. Então, ó, ele está falando da questão do básico. É muito importante essa questão básica. Os ouvintes sempre têm muita vontade de querer aprender. Mas os surdos, principalmente as crianças, às vezes elas não sabem nada, mas elas vão se desenvolvendo. Primeiro, a questão do alfabeto manual. Segundo, depois vem os sinais. Então, para ele é muito fácil. Eles aprendem com muita facilidade, com muita rapidez. Mas é uma necessidade também da questão de fazer sempre um comparativo dos sinais. Ele está falando sinal de igreja, também dentro das igrejas católicas, isso independe, em vários lugares. Quando os surdos se encontram, eles aproveitam para estar aprendendo a questão dos sinais também para estar facilitando uma comunicação. Também com os amigos, vizinhos, sempre há uma importância
muito grande, porque isso facilita a questão do visual para a questão também da oralização. Então, alguns surdos podem não entender, mas como é que funciona isso para os surdos? A questão da fala, eles não entendem. Então, há uma necessidade de mudança. Então, troca-se do oral para o alfabeto manual. Então, às vezes, eles não conseguem entender. Há um choque de informação e não há uma comunicação propriamente dita. Mas ele aproveita para a questão da interação entre as pessoas, mesmo que entendam um pouco, mas para o surdo, essa questão da leitura labial, muitos poucos conseguem fazer leitura a fundo. É muito difícil. Mas eles precisam usar a língua de sinais ou o alfabeto manual, então vocês precisam ter esse desejo também de querer aprender. É possível, podem. Então, alguns alunos, vocês alunos, vão se desenvolvendo dentro da língua de sinais, isso é muito bom. Mas para o surdo, a questão do alfabeto manual da Libras também é muito importante para eles possam se desenvolver. Ele está fazendo um comparativo da questão das crianças, de como eles vão aprendendo a questão do alfabeto manual, e algumas pessoas que vão fazendo a questão da leitura labial, e aí eles vão, em contato, nessa interação, eles vão conseguindo se desenvolver. Certo. Vamos lá. Então, professor... Diga. Eu estou aqui prestando atenção até que o João está falando, e ele traz essa experiência dele, a gente consegue aprender, assim, o ponto de vista, né? Porque se fosse uma turma que não tivesse um surdo, talvez a gente tivesse uma ideia não tão totalizada quanto a versão do João, que o João traz para nós, né? Com o que ele disse, eu pelo menos cheguei à conclusão de que nem sempre essa versão sinalizada vai ser a nossa linguagem oral, né? Porque os sinais, como ele traz a questão do depoimento dos surdos, né? Que não necessariamente eles conseguem, como é que eu posso dizer? Eles não conseguem acompanhar essa leitura labial e também não levar no ipsilitre da linguagem, né, na questão da língua portuguesa, mas que a comunicação há de qualquer forma. Vamos lá. Então, a pergunta era o quê? Se a língua de sinais é uma versão da língua oral. O que eu falei foi o seguinte, para vocês não pode confundir os dois conceitos. Diferente. Por quê? Língua de sinais é uma coisa, língua oral é outra. O que eu falei lá no começo, que a língua de sinais, no caso aqui a Libras do Brasil, ela não depende, ela não precisa da língua portuguesa. Se eu falo que a Libras ela é uma versão da língua oral, é como que primeiro observou-se a língua portuguesa e criou uma língua de sinais. E a gente sabe que a língua de sinais ela não foi criada, ela surgiu porque foi uma questão de necessidade dos surdos se comunicar. Então, ninguém sentou, observou, estudou a gramática do português e criou a língua de sinais, não. Porque elas são independentes, elas são livres, as duas línguas. Professor, aí eu não concordo. Calma. A língua de sinais, eu vou falar em português, depois eu interpreto, tá? A língua de sinais, ela não foi criada a partir de uma língua oral. Como é que a língua de sinais ela foi criada, se a gente viu que ela surgiu a partir de uma necessidade comunicacional dos surdos? Então, foram os surdos que começaram a usar o corpo para se comunicar. Como é que ela é uma versão sinalizada, sendo que o surdo nem escutava para poder criar a língua? Primeiro, tem essa questão. Segundo, a gente sabe que as línguas, o que eu estou explicando é o quê? Ninguém criou língua de sinais, ela surgiu porque o surdo precisava se comunicar. Então, a língua ela não precisa do português. Libras, diferente do português. Entendeu?
às vezes quebra meu raciocínio, porque eu vou ter que fazer as duas coisas, né? Português e língua. Então, meu cérebro às vezes dá um tilt assim. Mas, enfim, vamos lá. Então, ou é aqui que passa? Então, então, se eu falo que ela é uma versão se ela é uma versão sinalizada, se eu afirmo, sim, ela é uma versão sinalizada da língua oral. É como se eu estivesse dizendo que a língua de sinais ela foi criada. E a gente sabe que a língua de sinais ela é uma língua natural porque ela nasceu a partir de uma necessidade. E não ela foi criada com determinado propósito. Porque se eu falo, sim, ela é uma língua de sinais, eu vou dizendo que ela é uma língua artificial. E a gente já viu que não. Tanto que ela nasceu de uma necessidade, ela tem uma gramática própria, ela tem a questão da arbitrariedade, ela tem a questão abstrata, ela tem vários componentes que a tornam como uma língua natural. Então, ela primeiro começou-se num tipo de linguagem, ela foi amadurecendo até se atestar que ela é uma língua natural. Tanto que ela vai ter gramática em seus status de gramática, fonologia, morfologia, semântica, sintaxe, semântica e pragmática. Então, ninguém ouviu as línguas orais, ninguém pegou o inglês, vamos criar agora a língua de sinais usando o corpo para os surdos aprenderem com base na língua inglesa. Não, tanto que a gente pegar as gramáticas, elas têm diferença entre elas. As regras da língua portuguesa é uma coisa, as regras da língua de sinais é outra, da Libras. Da mesma forma que vai acontecer no inglês, no francês, em todo país que ela vai ter uma língua de sinais, vão ser gramáticas independentes, vão ser línguas independentes. A gente sempre traz aqui um comparativo da língua de sinais com a língua portuguesa, por quê? Porque a nossa língua materna, nós temos ouvintes, vai ser a nossa língua portuguesa. Então, fica mais fácil a gente compreender a estrutura de uma outra língua pelo viés da língua que eu já sei, para entender onde ela se toca e onde ela se repete. Mas ela não depende, tanto que sozinha ela consegue passar toda a informação sem eu precisar de nada da língua portuguesa. Tanto que para vocês aqui, às vezes, para mim, sinalizar e falar ao mesmo tempo é completamente complicado porque eu estou pensando em estruturas gramaticais e sistema linguístico diferente. Então, o que eu falo em português, eu não vou fazer literalmente em língua de sinais, não, porque a língua de sinais ela vai ter uma estrutura própria. Então, ela é completamente autônoma. Como eu falei, a língua de sinais ela tem estrutura própria, é autônoma, ou seja, independe de qualquer língua oral em sua concepção linguística. O que vocês estavam falando aí, que eu percebi que vocês estavam falando de uma questão gestual, de que a gente precisa usar o corpo quando a gente está usando a língua de sinais. Só que eu não sei se vocês lembram que a gente falou na aula passada, que gesto é uma coisa, mímica, pantomima é outra coisa e sinal é outra coisa. Gesto é algo involuntário que a gente usa para marcar uma informação. Sinal, ela é um signo linguístico, ele é composto por significante e significado. Tanto que ele tem uma estrutura, ele tem um padrão. É diferente eu fazer a mímica de ovo, fazer o gesto quando eu estou falando de ovo, diferente de eu fazer o sinal de ovo, porque o sinal ovo ele vem toda uma carga semântica incorporada dentro dele. Então, são completamente independentes. Eu melhorei ou confundi mais ainda a cabeça de vocês? Não, professor, porque na minha visão é assim, e beleza, eu entendi a questão de não, que a linguagem tem estrutura própria. Só que o que eu acho é que ela nasceu de uma necessidade, tudo bem. Mas essa necessidade é a necessidade de se comunicar conosco, certo? Se comunicar com quem? Conosco ou com os outros que está dizendo? Com os outros, nós nos comunicarmos com eles com a gente e por aí vai. Quer dizer, eu não acho, tipo assim, o português, eu entendo na minha versão de português, nós, ele pode dizer eu, mas eu entendo que é nós, um exemplo. Quer dizer, eu acho que tem que ter essa inter-relação, né? Você está dizendo assim, foi criado, ela foi criado só, mas assim, foi criado com uma visão de continuidade, eu acho, né? De que a gente tem que ser um indivíduo só, mesmo com todas as necessidades, eles têm que, a gente tem que compreendê-los, eles têm que nos compreender e a gente tem essa inter-relação, né? Vamos lá. Professor. Oi, diga. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu queria entender mais essa parte aqui, de que é comum aos ouvintes pressupor que as línguas de sinais sejam versões sinalizadas das línguas orais?
Repita aí, por favor, para eu Uma entender explicação. direito. Entendeu? Diga Entendeu? novamente. Repita. A pergunta é comum aos ouvintes pressupor que as línguas de sinais sejam versões sinalizadas das línguas orais? Das línguas orais? É comum, que é o que eu estou fazendo, né? É o que eu estou Vamos lá. fazendo agora. É justamente o que vocês estão, algumas pessoas estão achando e o que o Elias estava falando também. É muito normal, porque a gente sempre vai, Geis, interpreta aí para mim. É muito normal a gente sempre pegar, ver as outras línguas baseada na língua que eu conheço. Então, eu domino a língua portuguesa, eu entendo e eu conheço a gramática. Então, eu preciso pegar esse viés dessa gramática, vou falar nesse sentido de regra mesmo, de pegar essa gramática da língua que eu sei e fazer um comparativo com as línguas que eu estou querendo aprender, porque fica mais fácil o meu entendimento. E aí termina a gente levando a entender que sempre vai ter uma palavra, um sinal, que sempre vai ter uma correlação direta com a língua que eu estou querendo aprender, com a língua que eu conheço. E não é assim. Nenhuma língua, ela tem uma necessidade, ela tem um compromisso com outra. Apesar de a gente sempre, que geralmente as línguas, elas sempre têm uma raiz, no caso, as línguas latinas, elas sempre vão ter uma raiz do latim. Mas a partir do período, a partir de várias questões biológica, sociológica, geológica, geográfica, financeira, então essas línguas, elas foram, o latim ele foi se expandindo e a partir de cada grupo social ele foi criando características e essas línguas elas foram amadurecendo para o que as línguas são hoje. Então, a gente sempre tem a tendência de achar que a língua, ela sempre é uma versão de uma outra, e não é. Cada língua ela é independente. Tanto as línguas orais como as línguas de sinais. Tanto que se a gente for pegar o inglês, a gente não consegue traduzir tudo ao pé da letra. Se a gente jogar lá no Google uma frase em português, jogar lá no Google, ele não vai sair uma tradução literal do que é inglês, não. Por quê? Porque lá é um sistema que eles pegam palavras soltas e aí vão dando a tradução literal, palavra por palavra. E a tradução ela não é feita assim, ela é feita de um todo. Tanto que a gente tem que pegar a partir dos contextos, porque tanto que fala quando a gente vai fazer uma tradução, cuidado, não pegue tradução do Google, porque tem um contexto. Tudo na língua ela é contexto, principalmente na língua de sinais. Então, sempre a gente acha que sempre vai ter um sinal para cada palavra da língua portuguesa, e não é. Vai ter uma palavra em português para cada palavra da língua inglesa, e não é, porque são estruturas diferentes, eu vou ter signos linguísticos diferentes, vou ter gramática diferente. Tanto que a gente vai ter o exemplo aqui do português, a palavra saudade, ela só existe na língua portuguesa, ela não vai ter uma palavra que a traduza literalmente para o inglês, eles vão ter palavras do mesmo contexto semântico que signifique saudade, mas uma palavra saudade para uma palavra equivalente ao inglês a gente não vai ter. Como tem sinais que eu não vou conseguir traduzir literalmente para o português, como tem palavras em português que eu não vou traduzir literalmente para a língua de sinais. Então, às vezes, a gente sempre pega sinais, digamos assim, não vai ter a quantidade de sinais para a quantidade de palavras da língua portuguesa. Eu vou ter um número de sinais bem menor comparado à língua portuguesa. A gente sabe que a língua portuguesa é muito mais complexa. Mas eu sempre vou pegar sinais do mesmo campo semântico para estar usando para passar um entendimento. Então, o tempo inteiro o Jesus está passando por esse processo aí de interpretação e ela está fazendo isso, porque ela vai fazer as escolhas lexicais delas para estar passando a informação. Tanto que a gente vai ver que a tradução é uma coisa e a interpretação é outra. Porque tudo tem a ver com o que o sujeito entende das línguas, com que é aquilo que ele aprende, com a estrutura que ele conhece da língua. Claro, ele precisa conhecer as gramáticas e as estruturas das duas línguas para poder usá-las de uma maneira bem clara. Mas o que eu digo para vocês, as línguas elas são independentes umas das outras. Por mais assim, o que o Elias estava dizendo é como se o primeiro surdo que surgiu, ele tentou se comunicar com o ouvinte e ele tentava se basear com o que o ouvinte falava, alguma coisa do tipo. E não. Primeiro, o fato, não tem como ele usar uma coisa se basear em outra, sendo que ele nem conhece. Então, eu não posso pegar um surdo. Ele não se baseou numa língua oral, primeiro porque ele não escuta. Ele começou a usar o corpo para se comunicar por uma questão de necessidade. Tanto que se você for ver um surdo que ele não tem contato com outros surdos e ele nasceu numa família ouvinte, ele talvez não vá saber língua de sinais. O que ele vai ter
são gestos ou são sinais caseiros. Ele começa a convencionar sinais ou apontações para uma questão de necessidade para que se faça entender, porque nós nascemos com um ímpeto para a comunicação. E aí a gente vai desenvolver as línguas de acordo com a estimulação que eu vou sofrendo de cada língua. Mas se o surdo, ele não tem contato com a língua oral porque ele é surdo, ele não tem contato com outros surdos, então ele não vai aprender língua de sinais. Como é que ele vai se comunicar? Ele vai achar uma maneira, ou ele vai apontar, ou ele vai tocar, ou ele vai começar a observar e ver como é que acontece aquele contexto ao redor dele para começar a fazer algumas apontações, alguns gestos para poder identificar algumas coisas, passar alguma informação. Então, geralmente, para a mãe, ou ele usa o sinal de amamentar, ou então às vezes é uma mãe que vive varrendo. Se for o pai, geralmente faz alguma referência a bigode ou a barba, porque é muito próprio do homem. Então ele começa a criar sinais caseiros por uma questão de necessidade. Então vai criar um sinal e não vai ter referência nenhuma com a língua oral. Isso ele vai ter referência com o contexto, com o mundo em si. Elias, e aí? Clareou para ti, ainda está confuso? Não, ficou claro, ficou. Então, o que a gente precisa entender? A Libras, ela não é uma versão da língua portuguesa. Ela vai ter estrutura própria, ela vai ser independente, ela é autônoma uma das outras. Tanto se a gente for pegar a estrutura das frases, a estrutura sintática da língua portuguesa, ela é diferente da língua de sinais. Quando a gente vai ter a estrutura sintática da língua portuguesa, sujeito, verbo e predicado. Então, sujeito e predicado. Então, sujeito, verbo e objeto. Na língua de sinais, a estrutura é altamente variável. Então, eu posso vir o verbo antes, eu posso vir o objeto depois. O sujeito pode estar vindo no meio. Então, geralmente, na língua de sinais, a estrutura sintática é muito parecida com a língua portuguesa. Sujeito, verbo e objeto. Mas, na maioria das vezes, o objeto vem primeiro e o verbo vai para o final. Por quê? Porque ela não precisa andar de mãos dadas com a língua portuguesa, porque ela tem uma estrutura completamente diferente. Digamos, eu moro em São Luís, em português. Eu moro em São Luís. Em língua de sinais eu posso. Então você mora onde? Eu morar em São Luís. Ele também vai entender. Mas essa estrutura ela pode se modificar de acordo com a necessidade, ou porque a língua também ela dá uma liberdade para essa variação estrutural. Então a gente não segue muito ao pé da letra. Então que fique claro para vocês é isso. Então as línguas de sinais elas são independentes das línguas orais. Então, até das línguas de sinais, elas são dependentes umas das outras. Tanto que a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa e a língua de sinais brasileiras, elas surgem de uma mesma raiz. Porque a língua de sinais americana e a língua de sinais brasileiras, elas nasceram a partir da língua de sinais francesa. Porque foi um francês que trouxe a língua de sinais para o Brasil e foi um francês que levou a língua de sinais para os Estados Unidos. Significa que elas são iguais? Não, porque com o passar do tempo elas vão se adaptando ao meio, ao contexto e ela vai criando sua estrutura própria. Então, claro, um sinal aqui acolá em ASL é igual à língua portuguesa e também na língua francesa. Mas se você chegar lá nos Estados Unidos querendo usar a língua de sinais que você usa aqui no Brasil, você não vai conseguir se fazer compreender, porque é uma outra estrutura, já é uma outra língua. Do mesmo jeito que aconteceu com o espanhol. O português nasceu, o português de Portugal. O português do Brasil não nasceu com base no português lá de Portugal, que trouxeram a língua para cá, mas aqui ela criou características próprias. Também ela teve interferência do Tupi-Guarani, ela teve interferência também dos dialetos africanos, ela teve interferência do italiano, depois que vieram morar para cá, depois daquele processo que acabou a escravidão, e aí veio... Então, assim, a língua ela é sempre mutante, então ela vai sofrendo adaptações. Então, assim, o português que a gente vai ter aqui hoje é completamente diferente do português de Portugal, tanto na questão oral, quanto na questão da estrutura sintática, porque são línguas diferentes. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta, questionamento? Ficaram calados. Tá bem, então vamos avançar.
Então é mais ou menos o que a gente estava falando agora. Ela tem suas origens ela tem suas origens históricas na língua oral. Então, assim, a gente não tem registro de quando uma data fixa de quando surgiu as línguas de sinais, como da mesma forma a gente não tem uma data fixa de como surgiu as línguas orais. O que a gente pressupõe é que as línguas de sinais elas antecederam as línguas orais, porque como o corpo ele é usado para se comunicar, se a gente for pegar como referência as pinturas rupestres, sempre vai ter movimentação humana que eram deixados nas pedras para uma questão de comunicação. Então, percebe-se que o corpo ele sempre veio primeiro por uma questão de comunicação, depois, muito depois, que veio a questão da oralização. Então, não tem um marco preciso para nenhuma língua para dizer como essa língua ela surgiu em um determinado momento. Então, a gente não tem como atestar isso. Então, a Libras no Brasil, ela apresenta uma unidade, ou seja, o que eu falo no Maranhão é a mesma língua de sinais que eu falo no Piauí, a mesma língua de sinais que eu falo no Rio Grande do Sul. O que vocês acham? Tem alguém tentando falar, mas não estou conseguindo ouvir nada. Tá só um ruído. Acho que a Leilane está querendo falar. Não estou ouvindo. Não está chegando para mim o áudio. Então, vamos lá. Então, a língua, claro que ela representa uma unidade dentro da sua estrutura, mas é igual a língua portuguesa. Se a gente for pegar a maneira como o maranhense fala, é diferente da maneira como um piauiense fala. Vamos pegar como referência as duas capitais, São Luís e Teresina. A gente vai ter o que a gente chama de marcas dialetais, que são expressões ou maneiras de falar de um grupo social, de um povo. Então, quando eu cheguei em São Luís, eu aprendi Libras em Teresina. Quando eu cheguei em São Luís, eu tive que adaptar a minha língua de sinais para a realidade daqui. Não é que eu tive que aprender uma outra língua, mas eu tenho expressões e sinais próprios que só existem aqui, da mesma forma como em Teresina também tem os seus sinais e suas expressões próprias de lá. Vamos pegar como referência a língua portuguesa. Pequeno. Lá em Teresina a gente não usa a expressão de pequeno. A gente talvez use minha irmã ou meu irmão, que vocês quase não usam aqui. CEO, que vocês usam muito aqui, lá a gente também não usa. Pai, vocês usam muito pai aqui, a gente lá também não usa. Então fala assim, é pequeno, esse comer tá bonzão. É muito maranhense isso. Lá a gente não fala comer, a gente não fala bonzão, até o verbo olhar. Se for eu olhei fulano no shopping ontem. Lá a gente não fala assim, a gente fala eu vi fulano lá no shopping ontem. Então, significa dizer que uma língua está mais certa do que a outra, ou dizer que a língua está errada de um lugar e mais certa do outro. Não. São expressões dialetais. A língua ela vai se adaptando de acordo com o seu grupo social, por várias questões geográficas, religiosas, financeiras. Então, tudo isso vai interferir na forma como a pessoa fala. Vocês lembram que a gente falou? Linguagem é uma coisa, língua é outra e fala é outra. Então, a maneira como as pessoas falam, elas são diferentes. Mas a gente pegar a questão da língua propriamente, da estrutura linguística, ela vai ser a mesma. Como eu falei também para vocês, a expressão fulano fala mais que a nega do leite é muito maranhense. Lá em Teresina a gente usa uma expressão parecida, fulano fala mais que o homem da cobra. O que significa dizer? Significa a mesma coisa, que é uma pessoa que fala demais. Mas são expressões completamente diferentes, porque vai de acordo com as experiências que as pessoas vão acumulando ao longo do tempo. Então, isso vai interferindo diretamente na forma como as pessoas falam. Então, um contexto aqui de São Luís é diferente do contexto lá de Teresina. Da mesma forma que a Libras de lá é próprio porque tem um contexto, como a língua daqui também vai ter outro contexto. Mas vão ser Libras diferentes? Não, vai ter a mesma raiz, a mesma estrutura linguística, mas a maneira como se fala Libras lá é diferente como se fala Libras aqui. O que vai diferenciar? Porque a gente ainda não tem a gente já até tem uma forma escrita da língua de sinais, mas ela ainda não é tão difundida como a gente vai ter na língua portuguesa, que vai ter a sua versão escrita. E quando a gente passa para a questão escrita, já é uma questão mais gramatical. Ela está pautada em regras. Então, tudo aquilo que você sai da regra é considerado como erro. Já na fala, não. A linguística
explica. Se você entendeu, se foi passada uma comunicação, isso já basta. Independente de como você vai falar ou não. Tanto que se a gente for pegar as redações do Enem, não sei se alguém aqui já sabe como é feito esse processo das correções, o que a gente pressupõe, eu já trabalhei corrigindo as provas do Enem, é que, então, assim, aqui no Maranhão, eu não vou corrigir as provas do Maranhão, possivelmente eu vou corrigir as provas que vão vir de outro estado. Tem como eu saber de que estado é? Não, porque como é uma versão escrita da língua, então ela vem pautada toda numa regra gramatical, que essa regra gramatical vale para o país inteiro. Agora, se eu botar essas pessoas para falar, aí sim eu vou ter expressões próprias de determinado lugar, porque as expressões, o sotaque, as marcas dialetais, elas estão muito mais presentes no discurso oral, ou seja, na fala, do que na escrita. Claro que, às vezes, na escrita vai ter marcas de oralidade, mas não é tanto assim, porque a escrita, ela é pautada em regras, e você não segue as regras, você tá saindo, você está errando, e aí, no texto, principalmente numa redação, que é algo muito técnico, você precisa seguir as regras gramaticais, senão você vai estar eliminado do processo. Então, assim, não é igual, mas, assim, você consegue se comunicar. Tanto os estudos viajam para outros lugares, eles conseguem usar a língua de sinais, mas aí há uma troca de experiências, há uma troca de sinais. Um exemplo bem claro para vocês. Aqui em São Luís, o sinal do mês de setembro é aqui, ó. Esse sinal do mês de setembro, no Brasil todinho, só é usado aqui em São Luís. Porque no Brasil todinho, o sinal do mês de setembro é esse aqui. Por quê? Porque esse sinal aqui faz referência à marcha, 7 de setembro. Esse sinal aqui faz referência à jugular, que é usado no capacete do pessoal, dos soldados. Então, aqui tem muito um processo histórico de como foi o surgimento da cidade de São Luís, marcado muito por questão de batalhas e tal, de tropas, essas coisas. Então, acho que essa referência ficou muito mais clara aqui para o mês de setembro do que essa referência aqui de desfile. Tudo bem? Geisa, troca. Vai descansar. Mas por que não bota o de todo mundo, hein? Como é? Mas por que só os daqui tem que mudar? Não é a questão que só os daqui tem que mudar, é porque os daqui eles Eu tô brincando, criaram essa referência. Tô brincando, professor. Isso é até legal, porque é uma característica própria aqui em São Luís. É um diferencial, isso não é ruim. É ter uma identidade própria. Isso não é ruim. Aí, porque tanto que a gente, quando está ensinando sinais, aí eu falo para vocês, tem esse sinal, mas tem esse, tem esse. Meu Deus, mas para que esse monte de sinal? É porque cada região, às vezes, tem suas marcas próprias, suas regionalidades. E aí, essas interferências vai depender de vários contextos diferentes. E, professor, mas se chegar... religioso, financeiro, geográfico. Então, várias influências, a língua ela vai sofrendo, e a língua ela vai incorporando isso, porque quem é que usa a língua? São as pessoas são os falantes, são usuários da língua. Entendeu? E professor, mas no caso, se... Ó, fala. Ele está falando uma questão do Brasil é muito diferente. Por quê? Ó, o sinal do mês de setembro com esse outro sinal do mês de setembro também. Ó, o sinal do mês de agosto. Ó, eu gosto. Ele acha muito estranho. Ó, vai mudando muito de lugar para lugar o sinal, porque é próprio de São Luís. Então, tem as suas diferenças. Parece errado, há uma confusão linguística, mas não é uma confusão. É a maneira como as pessoas estão acostumadas, como os surdos de São Luís estão acostumados a perceber o mundo. Então, é errado? Não, tá certo. É cultural. É cultura daquele povo. Então, com base na cultura, as pessoas também vão incorporando isso na língua. É uma questão
de interação. Isso é muito normal, isso acontece muito também nas línguas orais. Às vezes as pessoas querem confundir isso, mas não. Eles podem usar sim. Digamos, nos cursos é ensinado do mês de setembro, ensina esse sinal, mas também quando as pessoas vão para outros lugares e aí vê outro sinal, setembro assim, tá errado, tá estranho. Não. É a maneira como é falado em outros lugares, a maneira como é falado aqui, é uma questão mais cultural. Então não há problemas. É muito normal. Ele está falando um pouquinho da opinião dele, explicando. Vocês conseguiram entender? Vocês entenderam o que ele estava explicando? A questão da diferença? É cultural, é próprio daqui de São Luís usar o sinal de setembro, mas os surdos daqui conhecem sim também esse sinal, porque eles interagem com outras pessoas de outros lugares diferentes, aí entende o uso desse sinal. Por isso que eu falo para vocês o seguinte: tem esse sinal, tem esse sinal, tem esse sinal. Por quê? Porque vocês podem encontrar esse sinal vendo o vídeo no YouTube, outra pessoa sinalizando e faz um sinal diferente. Aí fala, nossa, aquele professor é burro. Não, não é que ele é burro, é porque ele ensinou o sinal que ele usa, que ele conhece. Então, se eu conheço variações, um sinal, eu ensino, até para você entender que pode existir sim variação. Mas eu falo, aqui usa-se esse, mas vocês podem encontrar esse, esse e esse, entenderam? Elias, fala. Não, era a questão de que quando se viaja para outro lugar e pode ser que ele não entenda esse sinal, um exemplo. E tem esse do setembro que eles interagem, mas pode ser que ele chegue no lugar e ele não entenda um sinal, né, que seja regional. Mas acontece igual na língua portuguesa. Então, eu cheguei aqui, eu não sabia o que era pequeno. O que é isso? Digamos, aqui vocês usam galeto, que é frango assado, né? Sim. Lá em Teresina, galeto é frango abatido, não é frango assado. A gente compra frango assado. Galeto, quando eu vou comprar galeto, lá é o frango morto, abatido, cru. Aqui não, eu vou comprar um galeto, é o frango assado. Como é que você entende? Você começa a observar e pergunta o que expressão, o que significa isso. Bandeco. Às vezes, pelo contexto, você entende, mas acha diferente. Palavra estranha. O que é? Significa o quê? Você pergunta. Então, os surdos também fazem isso. Então, se eles vão para um lugar diferente, aí usa um sinal que ele não conhece, ele pergunta, esse sinal é o quê? A pessoa explica, ele, entendi. E aí, então, ele pode usar o sinal, ou não, ele continua usando o sinal, porque eles trocam informações, ele conhece um sinal novo e a pessoa conhece sinal novo também, e eles vão interagindo. É igual acontece na língua portuguesa, acontece também na Libras. Troca de sinais. Entenderam? Tranquilo. Para finalizar, a língua de sinais ela é ágrafa. O que significa ágrafa? Ele está falando que significa que não tem uma escrita. Mas a língua de sinais tem uma escrita sim. Essa escrita a gente chama de sign write, que é o que? Escrita de sinais. Nas línguas orais, confundindo aqui os sinais. Nas línguas orais, depois de muito, muito tempo foi se criado uma forma escrita, depois da língua muito amadurecida que começou a usar a forma escrita. Na língua de sinais também. Ela é pouco divulgada, essa escrita de sinais. Nem todos os surdos conhecem sign write ou sabem usar. Porque a gente primeiro aprende a falar para depois aprender a escrever. Esse processo de alfabetização, a gente vai aprender de fato quando vai lá na escola. Poucas crianças aprendem em casa a escrever. Poucas. Esse processo é mais lá na escola. Que você aprende a escrever. Então, a forma escrita, que é o sign write, ele ainda é pouco difundida, porque a Libras, a língua de sinais aqui no Brasil, é muito nova. A gente vai ter o status de língua como como gramática a partir de 1960, que começaram as pesquisas.
Não tem nem 100 anos ainda. Aqui no Brasil, só a partir de 2002 que ela se tornou uma língua oficial, oficializada. Então, que a comunidade surda, de fato, tem o direito de ter uma língua própria. No que significa ser oficializada, ser aceita pela comunidade. Então, essa escrita de sinais ela é algo muito novo. Eu não lembro o dia, porque realmente não tem uma data, mas assim, quem criou essa língua foi a Valerie Sutton. Por quê? Ela era uma bailarina, ela usava os escritos, ela usava o pentagrama. 5 linhas, aquelas que a gente usa para música, para escrever as notas musicais, ela usava para desenhar os passos de balé que ela coreografava. E os pesquisadores perceberam como ela usava, os pesquisadores da área da linguística, e começaram a conversar com ela para criarem uma versão escrita da língua de sinais, ou seja, para registrar essa língua. E aí foi a partir desses desenhos da Valerie Sutton que esses linguistas pesquisadores começaram a criar essa forma escrita da língua de sinais. Então, tem cursos próprios para sign writing. Eu sei quase nada de sign writing, porque eu nunca fiz um curso focado para escrita de sinais. Nos cursos que eu já estudei Libras, a gente aprende um pouquinho de escrita de sinais. Mais aprofundado, não sei. Eu sei, assim, para dar uma aula, alguma coisa, mas ler um texto todo em sign writing eu ainda não sei. Eu ainda não fui estudar a fundo sign writing. Então, aí a gente vai ter 2 exemplos de escrita de 2 sinais. A gente vai ter o primeiro, o sinal de sexta-feira, que é aqui, ó, esse dedinho aqui voltado para trás, que dependendo do contexto pode ser sexta-feira ou pode ser peixe. Como assim, professor? Porque sexta-feira ele faz sinal de peixe, porque o que se come na sexta-feira santa? Não pode comer carne. A maioria das pessoas come o quê? Na sexta-feira santa? Come o peixe. Então ficou como referência o peixe na sexta-feira santa, tá? Então, sexta-feira santa, eu vou ter aí, como esse sinal ele é feito no rosto, então eu vou ter essa bolinha, vou ter essa boca, por quê? Porque é próxima à boca, e esses 2 asteriscos esses 2 toques que eu faço no sinal, para executar o sinal. E eu vou ter também o sinal de computador. Esse é o sinal de computador. Então, vocês estão vendo aí que não tem mais o rosto no sinal de computador. Por quê? Porque o sinal é feito no espaço neutro. Eu vou ter as 2 mãos com essa configuração de mão, e eu vou ter essas setas, uma girando para a direita e outra girando para a esquerda. E aí tem uma setinha em cima, como se fosse um sinal circunflexo, significa que é girando junto. Aí, o exemplo do alfabeto manual e sign writing. E também alguns sinais em sign writing. Eu vou ter aí o sinal de árvore, não sei se vocês conseguem ver, que é aqui o sinal, ó. Tem essa base aqui. Cachorro, que é essa mão aqui. Água em L, no queixo. Tem essa tremidinha. Tem lá o asteriscozinho. Sinal de agora. Tem lá, ó, lembra, vê lá em agora, tem um rostinho, é porque tem uma expressão facial. Agora, a sobrancelha arqueada. Chorar. Libras, nesse caso aqui é língua de sinais, porque Libras é outro sinal, é isso aqui, mas a gente termina usando mais esse. A cor vermelha, essa configuração de mão aqui no queixo, por isso que tem um queixozinho aí desenhado no rosto, e essas bolinhas são 2 toques. E o sinal de surdo. Tem lá uma orelha também desenhada, a configuração de mão que é com o indicador, que toca na orelha e vai ao queixo. Professor, é quase os sinais que você faz, né? Professor, a Leilani está pedindo para você voltar. Espera aí.
Certo, vou já voltar. Elias, o que você tinha perguntado? Não, o meu nome do alfabeto é O Sign Right? Sign Right. É quase como se fosse os sinais mesmo, né? É o sinal, é a escrita desse sinal. Então, é com base nas referências que tem dentro do sinal que ele é escrito. Então, se é feito no rosto, vai ter a bolinha significando o rosto. Se é no espaço neutro, não precisa da bolinha. Então, digamos aí, o sinal de árvore vai ter o desenho das mãos porque é feito no espaço neutro. Professor, mas isso aí já é muito usado já? Ele está sendo divulgado mais hoje em dia, tem cursos que ensinam Sign Right, mas nem todo surdo sabe Sign Right, porque nas escolas, os surdos ainda não são alfabetizados em Sign Right ainda, dentro das escolas. Sim. Então, quem quer aprender Sign Right precisa fazer um curso específico de escrita de sinais. Nem todo surdo sabe. Nem todo mundo que sabe Libras vai saber Sign Right, não. Cadê o que a Leilani... Oi, diga. Professor, é como se fosse o desenho dos sinais, né? Que a gente faz, como se fosse a parte desenhada. É uma palavra que a gente não gosta de usar, porque quem é pesquisador da área vai falar, não é desenho, é escrita de sinais, mas é o desenho do sinal. Pois é. É quase a simbologia, no caso, né? Quase. É escrita de sinal, porque se eu falar que é uma simbologia, eu vou estar como se fosse menosprezando ela ou rebaixando ela de status de língua. Verdade. É uma representação. O que é, no caso, a língua portuguesa ela vai ter essa escrita, o que é essa escrita? É uma tentativa de representar, de registrar esses sons que saem da boca no papel. A mesma coisa é feito na Libras. Vou ter o sinal e eu faço esse registro através da escrita ou desenho desse sinal. Certo. E, professor, só volta aquela imagem do alfabeto aí dessa escrita de sinais, por favor, para eu brincar. Eu vou mandar esse slide para vocês e vai ter tudo. Aí vai ter tudo. Entendeu? Tá bom. Porque aqui no celular, raramente consegue. Mas, se tu quiser printar. Já printei, já. Pronto. Alderico, qual era a pergunta da Leilani? Era sobre o alfabeto. Era justamente isso, que era para voltar. A Geisa pode voltar. Geisa, se estiver me ouvindo, já pode voltar. Coitada, tá morta de cansado. Gente, pergunta sobre isso aí até o momento. Nenhuma pergunta, dúvida ou questionamento? Nada, né? Ok, vou entender que vocês estão aprendendo tudo. Vocês que estão me dizendo. Vamos tentar falar aqui rapidinho um pouco de parâmetros, porque eu ainda quero ensinar uns sinais para vocês hoje. Então, quando a gente estava falando lá que eu esqueci o sinal de William Stokes. Eu esqueci o sinal dele. Quando, em 1960, ele começou a pesquisar a ASL, que é a língua americana de sinais, ele percebeu o quê? Que as menores unidades sem significação para compor uma palavra acontecia também dentro do sinal. E o que é essa menor unidade sem significação? Menor... É o quê? É o que chama de fonema. Esqueci se estava fonema. Fonema. Eu quase não uso. Então, exemplo, eu tenho casa. Casa. Eu vou ter C-A-S-A. Isso é escrita. Mas quando eu tenho C-A-Z-A. Isso é som. É escrita fonológica. Quando eu tenho que é o som do C,
Isoladamente, eu não tenho significação nenhuma. Ele não me passa mensagem nenhuma. Mas, quando eu tenho a união dessas menores unidades sem significação, aí eu passo para a menor unidade com significação. Que eu vou ter, no caso, o radical. O radical de casa é CAS. Aí eu vou ter, o radical é a menor unidade com significação. E a partir do radical que eu vou criando palavras. Eu vou ter casa, casebre, casarão. Eu não vou criando palavras a partir dessas menores unidades combinadas umas às outras. E ele percebeu que também acontecia dentro das línguas de sinais. Dentro das línguas de sinais. Então, essas menores unidades sem significação combinadas é que eu vou ter o sinal propriamente dito. Então, fonologia é o estudo dos sons de uma língua. A gente está usando isso porque a fonologia ela é uma ciência que foi criada para estudar as línguas orais depois que elas foram usadas para as línguas de sinais. Para a fonologia, o fonema é a unidade acústica que não é dotada de significado. Como eu falei, a menor unidade sem significação. Isso significa que os fonemas são os diferentes sons que produzimos para exprimir nossas ideias, sentimentos, emoções. E a partir da junção distinta dessas unidades, essas unidades juntas formam a sílaba e as palavras. Então, ela passa da menor unidade sem significação para a menor unidade com significação. E os sinais são formados a partir dessa combinação. E o que são essas menores unidades sem significação da língua de sinais? Vão ser os parâmetros da Libras, que eu vou ter a configuração de mão, o ponto de articulação e movimento, e depois eu vou ter a orientação de direcionalidade e, por último, a expressão facial corporal ou expressões não manuais. Então, a configuração de mão é o formato que a mão assume para executar um determinado sinal. Não significa dizer que nem todo sinal ele vai ter esses 5 parâmetros, não. Alguns sinais têm os 5 parâmetros, outros não. Então, são sinais idênticos que se diferenciam apenas pela mudança da forma assumida pela mão. Por que eu falo para vocês, gente, vamos aprender o alfabeto manual? Por quê? Porque é mais fácil aprender o alfabeto manual, porque a partir das configurações que existem, eu vou falando para vocês. Parece com B, o B com o dedo aberto, ou parece com o A, parece... porque fica mais fácil para vocês entenderem as configurações de mão quando eu sei o alfabeto manual. Porque eu vou mostrar aqui para vocês algumas tabelas de configurações de mão que existem. Aqui eu vou ter as formas genuínas, né? Algumas configurações de mão. E alguns autores usam determinadas tabelas para mostrar quantas configurações de mão existem na língua de sinais. Esse autor aí, ele fala que existem 64 configurações de mão. Já esse outro autor já vem falando que tem aí quase 60, mais de 60, aí não sei propriamente dito quantos. Esse outro autor já fala que tem 65, se eu não me engano também. Então, não precisa a gente decorar essas configurações para a gente saber a língua de sinais, não. Eu aprendo a língua e a partir do momento que eu vou aprendendo a língua ou seus sinais, eu vou usando essas configurações de mão. Isso aqui é mais, de fato, mais para pesquisadores, quando a gente vai fazer algum artigo, alguma coisa sobre as configurações de mão. Isso aqui é só para vocês terem alguma noção. Por quê? Porque, dependendo de cada local, essas configurações de mão elas podem aumentar. Aqui em São Luís, o pessoal da UFMA, o pessoal que pesquisa letras libras, eles estão fazendo registro das configurações de mão que são encontradas aqui em São Luís, são mais de 100 configurações de mão. Tem configurações de mão que só existe aqui em São Luís, porque são sinais executados só aqui em São Luís. Eu vou ter esse sinal aqui, que é o T e o U. Esse é o sinal aqui de Turu. É uma configuração que só existe aqui em São Luís, que é um sinal feito só aqui. Que é o T e o U. E Baixo Mindinho. É o sinal do bairro Turu. Você que mora no Turu, esse é o sinal do seu bairro. Ponto de articulação é onde, no corpo ou no espaço, o sinal é executado. E aí ele pode ser no corpo. Eu vou ter alguns pontos de articulação. Pode ser no rosto, no corpo, no espaço neutro. A gente vai chamar de espaço neutro essa caixa imaginária que a gente cria aqui, mais ou menos da testa até mais ou menos a altura abaixo do peito. A gente chama isso de espaço neutro. Então, sobre o corpo. Então, esses pontos que estão circulados aí nesse desenho é quando esse sinal ele toca alguma parte do corpo. Estão vendo aqui o sinal lá no meio das pernas? Professor, tem sinal feito bem aí? Tem. Tem o sinal do país, o sinal de Peru, que é o sinal do país Peru. É feito bem aí no meio das pernas.
Quando é no espaço, ou seja, quando não toca o corpo, mas acontece de ficar próximo a alguma parte do corpo. Então, eu vou ter o espaço neutro, eu vou ter atrás da cabeça, na frente da testa. Eu vou ter aí esse espaço onde é feito o sinal. O movimento é o deslocamento que a mão faz durante a realização do sinal. Então, alguns sinais eles podem ter movimentos, outros sinais não têm movimentos, tá? Ele é muito complexo porque, primeiro, eu tenho que lembrar sobre a questão da direção desse movimento. E esse movimento ele pode ser unidirecional, ou seja, quando tem uma única direção. E aí eu vou ter o exemplo de sentar, de mandar, deficiente, feliz. É uma única direção. Sentar é de cima para baixo. Feliz é de cima para baixo. Mandar é de trás para frente. Eu vou ter bidirecional, quando esse movimento ele pode ser feito em duas direções. Ao mesmo tempo, geralmente o sinal bidirecional, a gente usa as duas mãos e cada mão ele faz um movimento independente. Então, eu vou ter o sinal de discutir. Eu vou ter essa mesma configuração de mão, mas cada um vai assumir um movimento diferente. Um faz de frente para trás e outro de trás para frente. Se eu fizesse isso aqui, era uma coisa, mas é isso aqui, ó. É diferente. Empregada, essa configuração de mão aqui na altura do umbigo. Assim, ó, na altura do umbigo. Cada um também assume um movimento diferente. E eu vou ter multidirecional quando esse movimento ele pode acontecer, dependendo do contexto, para várias direções. Como assim? Geralmente são verbos que a gente chama de verbos multidirecionais. Então, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, do discurso, ele vai mudar a direção. Então, quando eu faço o sinal de ajudar, quando sai de mim para frente, é eu ajudo você. Agora, quando é você que me ajuda, então você me ajuda. Quando eu ajudo ele, sai de mim para ele. Quando é ele que ajuda ela, ele ajuda ela. Ou quando ela me ajuda, ela me ajuda. Então, vocês estão vendo a possibilidade de movimento que esse multidirecional pode acontecer, vai depender do contexto, ou seja, das pessoas do discurso. Então, são verbos multidirecionais. Aí eu vou ter para perguntar, quando é eu que pergunto, quando é você que me pergunta, eu pergunto para ele, eu pergunto para ela pergunta para ele. Então, são várias direções. E também tem aqui quanto ao tipo do movimento. Aí ele pode ser retilíneo, quando o movimento é reto, ele pode ser circular. Digamos aí, ó, o retilíneo do verbo encontrar, que a gente aprendeu hoje, aqui é reto. Circular, o sinal de brincar, quando tem esse movimento circular. Helicoidal, ele é circular, geralmente para cima ou para baixo. Então, o meu sinal, ele é helicoidal para cima, é de baixo para cima, girando. Ele pode ser semicircular, ele pode ser sinuoso, ele pode ser zigue-zague ou angular. Deixa eu tentar voltar aqui, que eu passei demais. Ele só volta quando quer. Pronto. Então, professor é um sinal semicircular. Surdo é semicircular. Sinuoso, eu vou ter navio, eu vou ter Brasil. Angular, ou então zigue-zague, eu vou ter sinal de raio, de eletricidade. Também são sinais angulares. Orientação, direcionalidade faz referência para onde a palma da mão está virada. Ela pode ser para frente, para trás, para baixo, para cima, para o lado e para o outro. Aqui pode ser ipsilateral ou contralateral, se eu não me engano é isso também. Mas a gente não importa esses nomes técnicos para vocês, não. É só para onde a palma da mão está virada. Isso faz diferença? Faz. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, meu nome e seu nome, a palma da mão, dependendo para onde ela está virada, vai mudar a significação. Isso aqui é o nome ou o nome de alguém. Aqui, quando eu volto para mim, é meu nome. Então, há uma significação, sim. Aqui alguns sinais. Ir, vir, subir, descer, acender, apagar, abrir, se for porta, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, fechar, vai depender do sinal. E as expressões não manuais, elas vão ser aquilo que não está só nas mãos, vão estar as expressões faciais ou do corpo.
Tem alguns sinais que só são expressões no rosto, como é o sinal de roubar. É só a língua. É o sinal de roubar. Sinal de sexo pode ser só aqui também, ó. Na bochecha inflando com A. É o sinal de sexo. Mas também essas expressões manuais, elas vão também, dependendo do sinal, elas precisam estar incorporadas dentro do sinal para estar expressando alguma coisa. Então, às vezes, o tipo de frase vai depender da expressão facial, quando é uma pergunta interrogativa, afirmativa, ou negativa ou exclamativa. A expressão facial é que vai me dar esse entendimento. Então, como a gente fez tudo bem, é diferente quando eu faço tudo bem. É interrogativa e é afirmativa. A expressão facial, e é um dos parâmetros mais difíceis da gente aprender, porque as pessoas, às vezes, têm vergonha de fazer essa expressão facial, porque acham que está fazendo careta, munganga, alguma coisa assim, mas é algo muito natural. A partir do momento que você começa a usar a língua, você vai percebendo essas expressões e você vai usando. Tá? Então, eu corri aqui nas expressões, ou nos parâmetros, só porque eu quero ensinar para vocês os sinais de números hoje. E se eu não corresse aqui, se eu fosse mastigar mais a fundo, não ia dar tempo de ensinar esses sinais para vocês. Tudo bem aí, gente? Alguma pergunta, dúvida ou questionamento? Me responda aí, alguém fale alguma coisa, só para eu ter uma devolutiva, saber se vocês estão entendendo Tudo meio. bem. Tudo bem, professor. Então, tá, eu vou parar aqui a apresentação para abrir essas. Eu confesso que às vezes vocês mandam alguma coisa aqui no chat, mas como eu estou tão empolgado aqui dando aula, eu termino nem olhando alguma coisa que vocês mandam no chat. Então, eu prefiro que vocês até falem. Vão ligando as câmerazinhas de vocês aí, por obséquio. Tem gente que já tirou uma paia, já dormiu e acordou. Não é? Vamos lá. A gente vai ensinar, na Libra, a gente vai ter 3 categorias de números. Os cardinais, os ordinais e os quantitativos. Os cardinais são os números de maneira geral que você usa para falar a idade, endereço, número de telefone. Os ordinais são aqueles números que vão estar indicando ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E eu vou ter os quantitativos, que são aqueles que indicam quantidades. Então, para essas 3 categorias, a gente vai ter uns detalhezinhos que vão diferenciar uns dos outros, para a gente estar bem atento. Na língua de sinais, se a gente aprender do 0 ao 9, a gente faz todos os números que existem, igual na língua portuguesa também. Eu sei do 0 ao 9, eu escrevo todos os números que existem. Então, vamos lá. Vamos começar com o 0. Ô, gente, o 0 é aqui, negócio de S, tô ficando doido. 0, que é o O. Pode ser 0 ou pode ser o O. 0, 1, 2, 3. Aqui a gente usa 3 assim. Mas tu pode ver, se for ver algum vídeo do pessoal lá do Sul, eles fazem 3 desse jeito, tá? Mas aqui no Nordeste a gente usa 3 assim. 3, 4, 5. 5. Os 2 dedinhos juntos. Não é arreganhado assim não, gente. 5. 5. 6. Geralmente as pessoas têm muita dificuldade para fazer o 6. Como é esse bendito 6? Ó, coloca aqui a palma da mão aberta, aqui como se estivesse na altura do pescoço. Aí eu junto todas as minhas unhas na falange do polegar. Para ficar esse espaço e essa perninha aqui do 6. Estão vendo aí a bolinha e a perninha usada? Isso. Professor, está dentro da minha mão. Normal, é assim mesmo. Vai doer um pouquinho. 6, porque não é virado para mim, é virado para a pessoa que está olhando. Então, ó, eu abro a mão, ela está aqui, ó. A palma da mão ela está virada para cima.
Lembrando a orientação da palma da mão, para onde ela vai estar virada. Eu junto todas as unhas. Vocês estão vendo o movimento que eu faço? Sei. O que que João não faz? Ele fica só sorrindo da gente. Para tu fazer também junto com eles, para eles aprenderem junto contigo. Eles conhecem Ele só tá analisando de boas aí. Ele mesmo se colocou João, como aluno também, técnico. tem que fazer. Ele se autocolocou Vamos lá, como sim. técnico. E João, é para você fazer Sim. também. Eles conhecem duas meninas aqui da sala, que já estudou junto, alguma coisa assim. 7. Parece o quê, gente? Ó, o 7. Parece o quê? Isso é o polegar corta aqui o indicador. 7. 8 é o Szinho, ó. 8. 9. Como é esse 9? É o 6 de cabeça para baixo, tá? Que o 6 virou, é o 9. Não é assim fechado, não. Tem que ter essa bolinha aqui, ó. Tem que ter essa bolinha. Junta as unhas na falange do polegar. Ó, eu posso olhar aqui no 9. 9. 10. Quem se atreve a fazer o 10? 1 e o 0, exatamente. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 30. 40. 50. 100. 1000. Ou 1000 tem isso aqui também. Para 1000 tem um sinal específico. 1000. Tá? Mas, não quero fazer isso. Posso fazer 1000? Pode. Entendido aí, gente, como é que faz os cardinais. Então, se eu pergunto número, seu telefone, aí você vai dizer como? O sinal de 1000 9, para mim, por favor. 9, 8, 2, 7, 30, 8, 4. Então, meu número de telefone é 9835199. Então, número da sua casa, ou seja, o endereço, o número da sua casa, 11. Entenderam? Aqui é o verbo entender, tá, gente? É aqui na fronte, mas eu faço aqui por conta do óculos. Entenderam? Não entendi nada. Entendi, professor. Tá bom. Então, a gente fez os cardinais. Vamos agora para os ordinais, que são aqueles números que indicam ordem. É a mesma configuração de mão dos cardinais, é o mesmo. O que vai diferenciar é porque aqui a gente vai acrescentar um balançar na mão. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir do 10, eu não tenho movimento. Vai ser igual aos cardinais. Professor, e qual é a diferença, então, quando for 11º e quando for 11? Contexto. Então, eu sou o 11º da fila. Então, fila, 11º. Ou então, minha casa, número 11. Igual. O que vai diferenciar é só o contexto.
Nesse caso aí, digamos, se você tiver numa prova, você tem que marcar quando ele sinaliza 11º. Então, minha casa é 11ª? Não. A não ser que ela esteja numa frequência, numa lista. Mas, digamos, na fila, eu 11. Não, na fila, eu 11º. Não é assim que a gente faz no contexto na língua portuguesa? Na mesma forma vai ser na língua de sinais. Então, 15º, como é que vocês fariam? 15º. 23º. Agora, se a pessoa não sabe contar, aí dificulta também, né? Mas se a pessoa sabe contar, facilita. 23º. 35º. 35º. 97º. 97º. 81º. Entenderam? Esse movimento de balançar a mão é só do 1 ao 9. Nem o 0 não vai ter. Do 1 ao 9. Do 10 em diante é igual aos cardinais. Vai ser pelo contexto. Até aí tudo bem, gente? Vamos agora para os quantitativos. Os quantitativos, a diferença que vai ter nele vai ser do 1 ao 4. Do 5 em diante é igual aos cardinais. São aqueles números que vão estar indicando quantidade. Eu tenho 50 bicicletas, eu tenho 3 casas, eu tenho 25 micro-ondas. Então, tudo que vai indicar quantidade, aí eu vou usar os quantitativos. Mas essa diferença só vai ser do 1 ao 4. Por quê? Quantitativo vai ser essa configuração de mão. 1, 2, 3, 4. Do 5º em diante vai ser o quê? Do 5 em diante vai ser igual aos cardinais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim até morrer. Então vamos lá. Os cardinais, a gente vai ter os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. O que vai diferenciar dos ordinais vai ser o quê? Vai ser os cardinais acrescido do movimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E os quantitativos? Só vai ser diferente do 1 ao 4, que vai ser já os dedos na vertical. Porque, digamos, aqui eu vou ter... Vamos dizer que é horizontal, mas, enfim, só para facilitar o entendimento de vocês. Os quantitativos eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, sucessivamente. Então, vamos aí, como é que vocês vão dizer? Eu quero 4 pães. Eu quero... Pode ser as duas mãos ou pode ser só uma mão. Quero 4 pães. Aí eu penso, não, 4 pães é pouco, eu vou querer 10 pães. Eu quero 10 pães. Se eu quero agora 14 pães, eu quero 14 pães. Professor, você disse que 1 é assim nos quantitativos, mas o que eu disse que é assim é só do 1 ao 4. 14 já é depois do 4. Então, é igual aos cardinais mesmo, tá? Aqui 1 e o 4. Eu quero 25 pães. Eu quero 25 pães. A configuração de pão aqui é a mão fechada em A. É como se eu fosse segurar o pão para arrancar um pedaço. Aí aqui, viu? A referência é essa. Como fosse... Porque antigamente os pães eram muito duros, aí o povo tinha que puxar para arrancar um pedaço. Então é aqui, a gente faz esse movimento aqui de arrancar o pedaço do pão. Senão é o sinal de pão. Meu número, telefone é
Sinal de E é só isso aqui, tá, gente? É só o acento agudo no E. Não precisa fazer E e acento, não. É só o acento que é o sinal de E, que é o verbo sendo presente. Meu número, telefone é o 998 4 10 25 08. Certo. Outro exemplo agora. Eu ir, Mateus, em M, tá, gente? Mateus, supermercado, Mateus. Eu ir, supermercado, Mateus, comprar pão, esperar fila. Tá? Eu, na fila, sou o 15º. Eu, fila, sou o 3º. Sou o 3º. Não é aqui para cima. É aqui, ó. 3º. Eu na fila, 45º. Certo. Eu ir comprar. Comprar, tá? Eu bato aqui e abro a mão em L. Comprar. Fecha e abre em L. Eu ir comprar 4 quilos de feijão. 4 quilos de feijão. Olha, o 4 é diferente. Esse 4 quantitativo é diferente do 4 cardinal. É para cima. 4. Eu comprar 10 quilos de arroz. Eu comprar 10 quilos de arroz. É as duas mãos em A se esfregando, tá? Arroz. Então, gente, ó, vocês prestem atenção, vocês têm que estudar o alfabeto manual, vocês têm que estudar cumprimentos e saudações, vocês têm que estudar os números. Porque na última aula a gente vai ensinar outros sinais e vai recapitular todos esses sinais que a gente falou da primeira aula até a última aula. Tudo bem? Alguma pergunta, dúvida ou questionamento sobre alguma parte do conteúdo de hoje? Deixei passar alguma coisa, algumas coisas que vocês estejam em dúvida. Me digam aí. Tudo Professor, certo. é o alfabeto, o que mais? Alfabeto, cumprimentos e saudações e números. Onde é que eu posso estar encontrando esses sinais? Lá no canal do CAIS no YouTube vocês encontram números, ou então tem vários outros canais no YouTube. Se botar números em Libras, vai aparecer vários vídeos. Saudações em Libras, vai aparecer vários vídeos. Alfabeto manual, tem vários vídeos. Então, é só sentar na cama de dormir, ou tá fazendo nada aí, depois que tirou o cochilo, acordou, vestiu o shampoo, tomou banho, pegou o café, vai lá estudar Libras. 10 minutinhos que vocês param o tempo de vocês para ver esses vídeos e praticar, já vai facilitar muito. Mas se fizer todo dia, fixa. Por quê? A Libras, ela é prática, porque como ela é outra modalidade que a gente não está acostumado, é uma modalidade
visual espacial ou visual motora, a gente não está muito acostumado. Então, se a gente não praticar, a gente perde. A gente perde. Então, precisa praticar. Porque quando você encontrar um surdo, se esse surdo fosse seu aluno, e aí? Comunicação como? Difícil. Não, precisa praticar para aprender. Tudo bem? E, terminando o curso aí, se vocês quiserem fazer o curso de Libras, é só se inscrever lá no CAIS para aprofundar os conhecimentos de vocês, que é o que eu indico. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado. Até quarta-feira que vem, tá? Foi ótimo estar com vocês. Até quarta-feira. Obrigada, Lui. Obrigada, Lui. Gente, vamos fazer as atividades dos professores, tá bom? Vocês só têm 2 atividades que são do professor Derico. Vamos ver lá o prazo, dar um jeitinho de se esforçar, tá bom? O professor Luinaldo não vai passar a atividade para casa, porque ele já está avaliando vocês, mas todos os módulos, os professores